Salve, salve pessoal ligado em mais um Cearacast, tudo bem com vocês? Eu sou o Samuel Conrado e hoje vamos trazer um episódio para detalhar esta turbulência que passa o Alvinegro de Porangabuçu. Questão judicial no meio, o atleta pedindo rescisão de forma indireta junto ao Ceará Sporting Clube e além disso teve a estreia do Alvinegro no empate 1-1 amargo contra o Maracanã, abrindo os trabalhos do Ceará que tenta retomar a hegemonia no campeonato estadual. E para trazer esses detalhes junto comigo, debater sobre o Alvinegro, eu trouxe aqui duas autoridades, João Bandeira Neto, ele Doutor que é Bandeira. E Doutor aí? Bandeira, Fala, Samuca. nosso cara que sabe tudo e um pouco mais sobre Ai, autoescola, ai. editor aqui de jogada. Tudo bom, Beleza, João? Samuel? Show de bola. Obrigado pelo convite. É sempre agradável estar aqui no Cearacast pra gente falar do Ceará, falar desse início de temporada, desses perpétuos no meio do caminho, Isso. como é que o time vai lidar com isso e explicar para o torcedor o nosso ponto de vista sobre o que a gente está achando disso tudo nesse momento do Ceará. Vamos nessa, vamos fazer história. Maravilha. E além do João Bandeira de Ah, fazer história, trouxe aqui também o cara que conta histórias, né? O Olha aí. nosso narrador do Sistema Verdes esse é, Mares, viu? Antero Neto, mais uma E aí, vez, satisfação Samuca? imensa ter você aqui, Prazer é cara. todo meu. Um abraço para você, abraço para todo mundo acompanhando aí o nosso Cearacast. Muitos assuntos, né? Como É. sempre tem no nosso Cearacast, né? Muitos assuntos, não necessariamente focados só dentro de campo, embora a temporada esteja apenas começando, mas talvez isso reflita. Será que reflete? Não reflete dentro de campo? Tem um montão de coisa para a gente conversar sobre esse início de temporada aí do time do Ceará, né? E nesse primeiro mês do ano, em janeiro, a gente pensando que vai engrenar agora, a situação tá tudo bem encaminhado, politicamente o Ceará tá tudo certo. E aí, no domingo de estreia do Ceará contra o Maracanã, vem aquela história do Barleta, jogador entra na justiça para cobrar verbas salariais e também atrasos de FGTS, direito de imagem. A situação que arranha a imagem do clube e vocês acham que o elenco alvinegro pode ser contaminado com essa história toda nos bastidores do alvinegro? Você vai deixar para mim mesmo? Vai lá, Antero. Começa aí, depois eu, Eu eu acho o complemento. seguinte, outro dia a gente estava conversando na redação, a gente faz muito esse exercício na Isso é redação, bom, isso é que bom. é preciso refletir, né? Como diz o Wilton Bezerra, a gente reflete muito sobre as coisas. E esse é um assunto muito delicado, né? Uhum. Quando você fala de finanças, quando você fala de dívida, é uma questão muito delicada. Primeiro, porque ela é muito comum no futebol brasileiro. E aí você meio que traz um tom, um teor de naturalidade. Esse é um primeiro ponto. O outro ponto, o contraponto disso é que não deveria ser assim. Há um tempo, no futebol brasileiro, que falava o seguinte: não, mas clube tal atrasou salário. Ah, mas todo mundo atrasa salário. E se acostumava com isso, até que isso acabou. E virou a exceção quando há um atraso de salário. Quando há o atraso de salário, é que vira notícia. Antigamente, né, João Madeira, você que é mais experiente do que a gente, Muito. Sou muito. antigamente era o contrário. Antigamente o comum era dizer assim: rapaz, esse time paga em dia. Ele era a exceção. E os nossos clubes entraram nessa pegada, né? O time do Ceará, inclusive, foi uma equipe que, ou é uma equipe, né, que se orgulha, e tem que se orgulhar mesmo, da saúde financeira. Sempre se mostrou um clube com a saúde financeira dos últimos anos, sempre no azulzinho, sempre muito tranquilo, sem ter esses problemas judiciais. Houve uma época, Samuca, e não faz muito tempo não, de que tinha renda, e aí quando a renda pingava do jogo, era dívida trabalhista. O clube não pegava nada porque já estava na justiça, já ia direto para a Uhum. dívida trabalhista. E essa realidade, ela mudou, essa realidade, ela se alternou. Por que eu fiz toda essa abertura? Porque é o seguinte: dívida, time de futebol todo tem, né? Só que a gente não Sim. pode balizar exatamente por isso. Ah, porque fulano de tal tem, eu vou ter também. Porque fulano de tal tem 300 milhões de dívidas, eu posso ter 40 milhões que está sossegado. Se não era a sua realidade, ela não, ela tem que mudar. Então é uma coisa que tem que causar um desconforto. Acho que o primeiro ponto é esse, ele tem que causar um desconforto. E o outro, e eu acho que a gente pode separar no sentido assim de. Vou voltar ao que a gente estava conversando na redação, de que é uma gangorra, que é muito tênue, essa linha é muito tênue entre, cara, tá muito errado e não é para se preocupar. Sabe, eu acho que é um exercício de não passar pano, já que é a palavra da moda, de Uhum. passar pano de que os outros devem, então não tem o menor problema. E nem ao mesmo tempo você ficar: meu Deus do céu, tá atolado. Entrou numa areia movediça, não vai conseguir sair, porque não é bem assim.
E eu acho que é preciso dar uma separada nos ânimos, nem no 8 nem no 80. Se a gente puder ficar ali no meio do desconforto da dívida e, ao mesmo tempo, se entrar no desespero de que não está, na minha opinião, atolado. E sabe de uma coisa, Antero, seguindo mais ou menos essa linha, o Ceará, ele não entendeu o que ele passou nos últimos anos. Por exemplo, por que eu estou dizendo isso? Quando o Ceará foi rebaixado e entrou para jogar uma Série B em 2023, ele teve uma queda brusca de receita, né? Perde receita, perde cota, patrocínio diminui, algumas coisas vão se reformulando. O Ceará não entrou nisso, continuou, tentou à medida que pôde manter seu patamar financeiro, de orçamento, mesmo jogando a Série B, foi um dos times que mais gastou, foi um dos times que teve a maior folha salarial da Série B. Para 2024, o que é que ele faz? Repete. Não só repete, aumenta esse poder de investimento. Faz um dos maiores orçamentos da história, promete gastar muito mais. E aí a impressão, e é por isso que o torcedor começa a ficar com o pé atrás. Se minhas receitas estão caindo ano a ano e os meus gastos estão aumentando, e aí do nada um jogador que foi comprado por 6 milhões entra na justiça alegando que está devendo 1 milhão em dívida, aí o advogado já pede 12, o outro, já a gente vai falar também do Zé Ricardo, já outro já entra na justiça também pedindo salário. Zé Roberto, qual é o medo do torcedor? Cara, esse buraco pode ser mais fundo do que a gente está vendo agora. E eu acho que quando a gente olha para o cenário, a gente abre nossa mente, você tinha um gigante como o Cruzeiro que se afundou em dívida ao ponto de ser vendido por bagatela. O que o Ronaldo comprou do Cruzeiro não é nem a dimensão do que vale o Cruzeiro. Verdade. Então, assim, você olha aqui para o Nordeste, você vê um Santa Cruz afundado totalmente em dívida. Não estou querendo comparar o Ceará, mas eu acho que é esse o grande temor do clube. Mas eu acho Tudo que começa com uma faísca. é isso que eu tô Essa é dizendo. a faísca que acendeu do Ceará. Tem que haver um desconforto. De você entender assim, cara, minhas receitas estão diminuindo e cada vez mais eu comprando. Ceará comprando jogador por 4, 5, 6 milhões. O que acontece, É Bandeira? isso que tem que ser revisto de algum ponto. Eu Alguém acho. tem que chegar e parar e dizer assim, ei, peraí, vamos organizar. Mas é o seguinte, essa compra de 6 milhões do Barleta foi no ano passado, foi 2023. Isso. Eu acho que aí houve um equívoco do lado do Ceará, porque futebol não é uma ciência, não é exato. O Ceará esperava o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. 6 milhões do Barleta, a compra do Saulo, acho que foram 3 milhões de reais, né? O retorno do Saulo Mineiro. Tudo na expectativa de que, retornando à Série A do Campeonato Brasileiro, você tem mais dinheiro de Cotas. aumenta a sua propaganda de camisa, né? O preço da sua camisa, a venda da publicidade, a cota da transmissão também da televisão aumenta. Quando não veio, aí é que o baque foi grande aí. Acho que o Ceará fez criou uma expectativa de que, olha, a gente está fazendo esse investimento, que aí depois a gente retorna. Na verdade, o investimento virou gasto. Ele acabou tendo um gasto, e aí mais um ano na Série B, você não tem a receita suficiente. E eu lembro que quando nós entrevistamos o Lucas Drubski aqui no Ceará Cast, você que não acompanhou, volta alguns episódios aí e acompanha, e eu dizia exatamente para eles assim, deixa eu só entender uma coisa, o Ceará aumentou o orçamento, o Ceará tá em all-in? Sim. Apostou tudo nesse acesso esse ano? Porque assim... Ano 24? 2024. Os caras, porque assim, vocês estão gastando dinheiro, muita grana. Sim. E fazendo investimento, fazendo aporte financeiro. O Ceará jogou all-in, eles não pode dizer que é all-in, porque o Ceará vai, se não subir esse ano, continua o próximo ano, a instituição não acaba. Mas realmente a gente apostou tudo para esse ano. Então, jogou tudo de novo. Mas o que aconteceu em 2023 foi repetido em 2024. Tem uma coisa que o Ceará tem feito diferente este ano, pelo menos eu vi de algumas aquisições de jogadores, diferente dos outros anos. Nos outros anos até virou uma piada, né? Que era o 0800. O Ceará só queria o jogador se o jogador viesse no 0800. O Ceará não queria, diziam, né? Que não queria fazer esse investimento em jogador. O que é que eu acho que houve um movimento para 2024? Entendendo o que aconteceu em 23, sabendo da realidade que em 24 não estaria disputando a Série A do Campeonato Brasileiro e, consequentemente, você não teria mais investimentos, o que é que o time do Ceará faz? Ele acaba adquirindo jogadores que estavam mais livres. Tem muito jogador que veio para o time do Ceará sem custo. O Fernando Miguel, por exemplo, só para dar como exemplo, o Fernando Miguel. O Ceará ele não fez nenhum aporte
fez um contrato mais longo do que o Fernando Miguel Isso. tinha no clube anterior dele, no caso a equipe do Fortaleza, mas o Ceará não pagou para ter o Fernando Miguel. O Ceará não pagou para ter o Lourenço. Eu acho que o Ceará não paga para ter o Mugni, se O eu não me Mugni engano. também não estava em fim de contrato com o Bahia. Quase todos foram sim. Esse é um movimento de que, olha, eu não tenho bala para fazer grandes investimentos. Então, eu vou procurar quais são os jogadores que estão ficando em fim de contrato. Não necessariamente isso não quer dizer que venha no 0,800, porque de repente você paga uma luva, mas é diferente você chegar numa negociação com outro clube, ó, pá, 5 milhões, aqui 4 milhões, aqui 3 milhões, alguma coisa assim do tipo. Eu acho que esse movimento que o Ceará faz para 2024, e aí eu lamento, que a gente fala muito de transparência, a gente fala muito de comunicação, eu lamento que o time do Ceará, e aí não é exclusividade da equipe do Ceará, é importante pontuar, ele não deixe mais claras as suas negociações. Uhum. Porque a gente Sim. sabe desses atletas que estavam em fim de contrato, mas quanto foi que o Ceará É você investiu trazer para para si uma agenda positiva, né? eu acho Isso. assim, É uma agenda positiva. Barcelô, quanto é que foi? São pontos de interrogações, Né? né? Eu Além acho do que isso- Barcelô, Facundo Castro, como foi a negociação do jogador. O Ceará está trabalhando nos bastidores com o Guilherme Pequeno à frente, né, que é o diretor administrativo, para criar um portal da transparência. O que seria esse portal da transparência? De 3 em 3 meses, o Ceará viria com um site para poder trazer tudo o que vem acontecendo nos bastidores do Alvinegro. Isso é bom até para poder excluir o que vinha acontecendo na temporada passada. Ao final de 2023, a gente já teve ali um momento em que alguns conselheiros entravam com solicitação ao conselho gestor, que tem à frente o Dr. José Barreto, presidente do Conselho Deliberativo do Ceará Sporting Clube, solicitando para saber o que é que vinha acontecendo, os papéis assinados do Ceará. Esse dinheiro aqui foi para onde? De onde veio? E isso tudo no clima político que o Ceará vem passando há algumas temporadas. Desde a época do Robson de Castro, a gente sabe que a interferência do Conselho Deliberativo acaba influenciando nessas tomadas de decisões que vem acontecendo no Ceará. E aí tem esse movimento para tentar melhorar a transparência do clube, mas isso ainda não está acontecendo, né? Tá no papel É um ainda. processo, né? É o processo, a gente entende também que esse processo, mas é só essa questão mesmo, assim, de que algumas coisas a gente sabe e a gente poderia até estar falando mais, tipo assim, o Ceará fez 12 contratações, pode ser que ao longo, né, o podcast ficar aí à disposição, né? Pode ser Uhum. que depois dessa nossa gravação, desse nosso papo aqui do podcast, venha essa informação, olha, o Ceará investiu, de repente, vou dar um chute aqui bem aleatório, 3 milhões para a formação do elenco. É um valor baixo para a quantidade de jogadores, 12 atletas. Aí isso precisa ao mesmo tempo, né, para a gente saber se eles vão responder né? dentro de campo, se vão render dentro de campo, se foram boas negociações. Mas no papel, aparentemente, o Ceará fez boas negociações, o Ceará fez boas contratações. Resta saber o quanto que essas contratações elas vão impactar no orçamento do clube em 2024. E essa situação de um clube ficar devendo situação de elenco, a gente viu que o João Paulo Silva, quando ele deu o pronunciamento dele ao longo da semana, ele fala que tem dívidas de 2022. E aí eu queria saber de vocês, isso também arranha a imagem do clube para o mercado? Porque a gente tá vendo. A gente não quer rir, mas a o gente Bandeira não quer quase rir, mas a faz situação é um complicada acidente aqui. derrubando Deu tudo bom, aqui. deu bom, deu bom. Mas aí, essa imagem de um time que tá devendo atletas de 2022, que em 2023 tem mais um acréscimo disso, arranha também essa imagem de clube bom pagador que o Ceará já vinha tendo há um bom tempo? Eu acho sem dúvida. Quando você entra na esfera judicial, você expõe um problema muito maior. Porque dívidas, todo mundo pode ter. Uhum. Principalmente clube de futebol, que o montante salarial é bem maior. O grande lance é você deixar chegar na esfera judicial. Como é o caso que o Barleta impetrou na justiça, como é o caso do Zé Roberto. Então, assim, quando o atleta ele tenta negociar com o clube de todas as formas e não vê saída, que ele vai. Pode ter certeza que eu acho que não era a intenção de ninguém ir para a justiça. Então é isso que eu acho que me preocupa. Porque você cria um ambiente muito ruim. Até 15 dias atrás, o Barleta era garoto propaganda do clube Sim. para sócio-torcedor. Então, até 15 dias atrás, o cara estava integrado ao elenco, treinando. O Mancini com certeza contava com ele para esse ano. Então, assim, você não tem como separar o jogador que vai a campo com o jogador que está em casa sem receber o salário. Em algum momento, isso vai interferir. E isso pode explicar algumas situações que vividas pelo Ceará em 2023. Onde a gente analisava, cara, por que esse time não dá liga? Por que esse time não está rendendo? Isso pode explicar alguns pontos. Então, assim, arranha sim. É feio. Antes de mais nada, eu acho que sim. É muito feio para um clube estar na justiça
se defendendo. Ah, eu te devo 1 milhão, eu não vou te pagar 12, eu vou te pagar 2 milhões. Cara, paga o que deve, Uhum. paga o que tá combinado. O combinado não sai caro. Hum. Então, assim, contratou o Todo cara, podcast ele pagou solta. Todo o podcast. valor. Então, assim, é muito feio para a instituição, é muito feio para a diretoria e causa estranheza, porque, assim, o João Paulo, ele não caiu de paraquedas na Uhum. presidência. Ele herda, claro, o mandato do Robson de Castro, né? Mas ele era um Faz parte. cara que fazia parte de todo o Isso. sistema financeiro, ele era o diretor financeiro do clube. Então, ele, mais do que ninguém, sabe o quanto pode pagar, o quanto não pode pagar, a quem dever, a quem não dever. Então, assim, é um cara que já tá nesse meio há muito tempo. Uhum. Deixar a situação ficar nessa forma beira, assim, um inacreditável, porque a gente, o Antero destacou bem no início, que o Ceará se notabilizou nos últimos anos por um time que honrava seus compromissos, que pagava, que tinha direito no mercado, que quando ia para o mercado era respeitado por empresários. Isso é muito ruim, principalmente pelo momento de reconstrução que o clube quer ter para 24. Como é o nome do diretor jurídico do Ceará? É Fred Bandeira. Bandeira. O Bandeira poderia ser você, mas não é, mas assim, Não, não, eu não tem uma que aptidão. eu que tô meio que defensor do Ceará nesse podcast aqui. Defensor não, porque senão o pessoal vai dizer, a Tera tá passando pano, então quer dizer que deve estar com as contas tudo atrasadas. Eu morro de medo de atrasar as contas. Logo porque o juro rotativo do cartão de crédito, o negócio é seríssimo. Você paga tudo no débito, deixa de conversa. Jamais, tá tudo. Eu falei, na rádio, no programa eu disse, rapaz, todo mundo tem dívida. Todo mundo. Eu Sim. tenho a tua casa, minha casa não é do banco ainda, a gente tá lá É. pagando, né? Mas o que a gente se compromete é fazer esse pagamento. Eu acho que é o seguinte, Samuel, é um outro ponto, né? Porque é preciso dividir aqui a questão tributária, que o Ceará está devendo lá os 46 milhões, Uhum. e essa outra questão, você perguntou sobre manchar. Eu acho realmente feio. Sim. Quando você passa a dever jogador, mesmo que seja o FGTS, Luvas. luvas, direito de imagem, imagem. que inclusive compõem geralmente a maior parte do salário dos jogadores, cara, não pega legal, não pega bem. Mas me parece, fazendo assim um comparativo bem grosseiro, que a postura do Barleta, a forma como ele se posicionou, eu não estou dizendo que o Barleta está errado, não estou dizendo isso não, acho que ele tem todo o direito de buscar os seus direitos, os seus advogados. Mas me pareceu muito com a do Caio Alexandre, eu sei que aqui é o Cearacast, Sim. mas do Fortaleza, são situações totalmente distintas, não tem nada a ver uma coisa com a outra, eu estou falando só de como o movimento de bastidor foi feito. Uhum. Porque claramente me parece que o Barleta quer ir embora. É. Existe Claramente. uma insatisfação ali. E há um problema que o Barleta tem contrato até 2028. Então, como é que tempo. seria o Ceará iria emprestar? Eu acho que o Barleta, assim, pelo amor de Deus, eu tô até, sei nem se eu prossigo aqui com o meu raciocínio, Bandeira, mas eu tô, pelo amor de Deus, mais uma vez, só fazendo uma suposição. O Barleta pensou assim, cara, eu não vou jogar nesse time, não. Acho que não vai dar para jogar. Os caras contrataram outros. Ano passado nem foi realmente um ponto de desequilíbrio. Será que surgiu outra oportunidade? Quer ir embora? Pode pintar um empréstimo? Poderia, mas de repente o Ceará pensou assim: não, mas peraí que eu quero um jogador aqui, né? E aí ele viu uma possibilidade, estava realmente atrasado, e aí foi muito burburinho, Uhum. né, nos bastidores. Mais uma vez eu vou pontuar aqui que o Barleta ele tem todo o direito de buscar os seus direitos. Eu acho que ele tem todos os direitos. Mas a forma como foi conduzido nos bastidores, e aí quando a gente diz o Barleta, que é uma crítica que eu sempre faço a jogador de futebol, a alguns jogadores de futebol, tem muitos que parece que não tem vida própria, né? Quando o cara vai perguntar, não, porque os meus empresários é quem tomam conta disso. Não, porque, não, você, né? E aí a gente usa o nome Barleta porque ele é a figura em destaque aqui, né? A figura que está a figura principal. Então eu acho que teve um pouco disso também, a forma como, e aí eu disse que eu ia ser um defensor do Ceará, não é muito sendo defensor do Ceará não, mas é uma questão de que assim, a gente não viu 5, 6, pelo menos até agora, 5, 6 jogadores fazendo o que o Barleta fez, né? Você tá falando dentro de campo mesmo? Não, eu tô falando de na de campo, justiça, na na justiça. Ir pra justiça, tal, aquela entendi. coisa toda. Porque há uns atrasos de outros jogadores, mas ao que tudo indica, até pelo posicionamento dos atletas, está sendo pago, está sendo negociado. Uhum. Mas voltando ao cerne, bonito, né? Da questão que o Samuel Conrado trouxe aqui. Isso para mim não é legal. A questão do atraso do FGTS para o clube, para a imagem do clube, ela fica arranhada. Para mim, eu acho que ela fica um pouco E arranhada. até, assim. Antero, dentro do próprio elenco, pô.
dentro do próprio elenco. Como é que você tá? Como é que deve ser a relação do Barleta com os companheiros? Ei, tu recebeu o teu salário? Recebi. Não, pô, o salário tá atrasado comigo. Uhum. Até o próprio elenco. Isso mexe com o elenco. A gente tá falando de dinheiro, a gente tá Deixa eu fazer uma falando. pergunta pra tu, A então. gente tá falando de vários jogadores que precisam honrar seus compromissos, pô. Mas assim, Então, assim, eu só digo assim: será que até chegar na justiça ele não tentou negociar com o Ceará? não, aí a gente... São Ok, suposições. são várias suposições. A gota d'água é você ir pra justiça e cobrar 12 milhões de um time que lhe deve 1 milhão. Mas é porque aí... Aí é o que entra- você tem você pode pedir o que direito você quiser de eu quiser. tenho todo o direito de Sim. dizer que Eu não acho vou. que a grande situação e a história toda aí passa pelo Ceará não honrar os compromissos. Ponto. O que vem Sim, depois sim. de negociação, de A ou B, O Ceará abriu uma margem para que o cara, com perfeito. todo o direito dele, fosse buscar os Uhum. direitos na justiça. E até legal a gente explicar o porquê que 1 milhão virariam 12 milhões. Porque aí o Barleta quer a rescisão do contrato, Isso. e como ele tem muito contrato até 2028, não seria um Já retroativo. soma tudo É. até lá. Seria um somativo, É. né? De todo o salário até o final. Se Uhum. fosse o contrário, era do mesmo jeito. Né? Se Isso. o Barleta, não, eu quero ir embora. O Ceará quer dispensar o cara, então beleza, me Não, se paga. alguém quisesse contratar ou comprar o Barleta, teria que Uhum. chegar e ia girar mais ou menos em cima Isso. desse valor aí, porque você faz a conta com compensações relação às as compensações financeiras. Agora eu ia te fazer uma pergunta a vocês. O Bandeira falou sobre como é que fica no elenco. Vocês acham, eu até anotei aqui, de imediato causa um impacto? Aí a gente tem que entender outro ponto. Quem chegou agora tá recebendo direitinho? Existem pendências ainda de 23 para resolver com o elenco? São vários pontos. Não, Porque, por alguns exemplo, jogadores de 20, tem alguns jogadores de 22. de 22. Exatamente. Então, assim, a gente tá falando no início da temporada de 24, com um jogador de 22 para receber. Mas Aí eu te pergunto. mas desculpa te interromper, é a mesma situação da conta lá dos 46 do tributário que está previsto em orçamento. Uhum. Bem, não estou fazendo juízo aqui de valor se está certo ou errado, mas está previsto no orçamento. Se essas pendências de 2022, se há pendências, a gente não sabe, 2023, elas estão já negociadas, eu também não vejo problema. Não, o que eu penso são dois fatores. Porque uma coisa, e a gente já vai entrar nessa questão Sim. da receita, uma coisa é você dever imposto. Pô, tô devendo imposto e tal. Outra coisa é eu dever para um CPF. Porque esse CPF é um jogador, e esse jogador, ele influencia toda a cadeia do meu clube. Eu posso até nem jogar, mas cria um clima de insatisfação. Pô, tá sendo todo mundo contratado, o cara recebendo e o outro em dias. Mas- É isso que eu acho que o Ceará não sabe gerenciar suas crises de modo imediato. Porque me parece, eu tô concordando com você, Bandeira, mas me parece que o Barleta foi É um peixe sozinho? foi um caso isolado. Não sei. Sim. Pelo pronunciamento do presidente presidente João Paulo, são situações pontuais. Isso. Foi o Barleta, foi o Zé Roberto. Agora, eu fico me perguntando por que foi o Barleta, por que foi o Zé Roberto. É aí a narrativa que a gente tem que quem acreditar. Entendeu? Porque assim. Eu tenho que acreditar no que tá posto à mesa. Mas, por exemplo, O lado do Barleta e o até lado do Ceará. até domingo, ninguém nem sabia disso. Até domingo, se a gente tivesse gravado esse programa domingo de manhã, sobre teria. situação financeira do Ceará, estaria tudo. Inclusive, o último o que nos podcast chega é sobre. foi com Francisco Sampaio, que é o diretor financeiro do Aqui, clube. sentado nessa mesa, ele falou que estava tudo resolvido, Tudo o time estava tranquilo. sanado financeiramente. Aí na saúde hora que boa. estoura isso, aí não, calma, realmente a gente tem essa dívida, vamos honrar. Pô, peraí, qual narrativa o torcedor tem que acreditar? E eu não tô falando isso, né? Não é só pra gente, pra imprensa, que eles devem estar. Não é pro torcedor. Uhum. É pra aquele torcedor que paga o sócio, que contribui pro pagamento de alguns jogadores. Sim. Então, assim, em uma semana tá tudo bem, na outra semana tá tudo mal. Não, tudo bem, tem que ter um equilíbrio. É que a gente falou Só no não comecinho dá aqui. é pra você dizer que tá tudo resolvido, aí quando estoura isso aqui, temos pendências aqui, tal, devo floresta, devo Então, jogador, assim, devo receita. Eu Pô. sou muito favorável à transparência, né? Eu sou super favorável a isso. Surgiu esse assunto, né? Você acha, então, que na declaração do... O que é que eu tô acreditando? O João Paulo, Ceará, todo mundo falando, né? Pô, as negociações, tal. O João Paulo grava um pronunciamento. Ele grava um pronunciamento e fala de casos. E ele até divide o pronunciamento. Casos Uhum. publicizados, diga-se de Pois passagem. isso. Ele só falou dos casos Porque vieram à publicizados. tona. Ele não avançou em nenhum outro caso a mais. Você acha que ele deveria avançar?
Eu acho que ele deveria ser pelo menos transparente. Eu acho que deveria entendeu? avançar. Eu acho que Exatamente. deveria avançar. Ele falou de todos os casos que a gente fez matéria, segunda, terça, quarta. Na quarta de noite, é isso não, na terça à noite, Domingo, segunda e terça. domingo, segunda e terça. Na terça à noite, ele solta um vídeo falando dos casos citados tintim por tintim pela imprensa, que vieram à tona por advogados, por reclamação de dirigente de outro clube. Isso, ao meu ver, parece assim, cara, eu vou estancar aqui, como ficou muito conhecido na Lava Jato, eu vou estancar a sangria, daqui pra trás eu resolvo, daqui pra frente vamos deixar que se amanhã surgir um outro processo, ele vai ter que falar de novo sobre esse Porque é o caso. seguinte, se a gente tá usando muito na condicional aqui, Sim. se de fato acontecer isso, eu acho que é mais um erro de comunicação. Quando eu falo comunicação, de comunicação não é departamento, mas de conversa Ceará Clube com o seu torcedor, Isso já é um problema, Mas Não, é né? recorrente. Antigo, Recorrente. Porque é o seguinte, porque quando eu vejo aquele vídeo lá do João Paulo, e ele fala do Zé Roberto, ele fala do Barleta, ele fala não do Saulo, mas a aquisição do Saulo, Uhum. do Floresta, da questão E da tributária e da Receita, a questão tributária, me parece que são esses pontos que o Ceará tem débitos hoje. Porque foi o exposto. Se amanhã surgir um outro jogador, como é que fica a situação do clube? Como é que fica essa transparência que o João Paulo tanto Sim. prega? E repito, a gente está falando de um cara que foi diretor financeiro há no mínimo 5 anos ele está no Ceará. Entende tudo, todo o processo. Então, assim, você fica assim, cara, pra quê? Aí, assim, e a gente tá falando de uma torcida, a gente tá falando pro público que torce pro Ceará, de uma torcida que tá, nos últimos anos, colecionando fracassos dentro de campo, a gente tá colecionando interrogações fora de campo, porque você Uhum. não sabe quem é um treinador, você não sabe quem é a comissão técnica, tentam remontar, você tá acumulando fracassos na diretoria, você teve um presidente que foi pro terceiro mandato, reiniciou na metade do terceiro mandato, o vice assume, vem eleição, não sabe se vai poder votar ou não, ou seja, você tá falando para um torcedor que tá sendo castigado nos últimos anos. Um torcedor que tenta se apegar a alguma coisa. Uhum. Cara, a gente era pra estar aqui falando de futebol, falando do desempenho do Ceará, mas não, a gente tá falando de dívida trabalhista, de dívida tributária, de dívida com outros clubes. Tá errado. É aí onde a gente tem. A instituição Ceará tá sendo maltratada de uma forma que o torcedor diz, cara, eu vou acreditar em quem? Isso. Eu vou falar o quê? De quem? Até porque eu quero saber de vocês por conta desse processo que vem acontecendo no Ceará. Vocês acham que é figurinha repetida essa história de tudo é centralizado numa pessoa? A gente pergunta para diretor como é que resolve a situação, o Fred Bandeira vai dar entrevista pro Show do Esporte, e aí é o João Paulo Silva que tá resolvendo esse detalhe. A situação do Saulo Mineiro, situação do Barleta é o João Paulo Silva. Vocês acham que tá centralizando demais e isso é um erro que o Ceará vem fazendo recorrente em deixar tudo nas mãos do presidente? Porque a gente teve a figura do João Paulo, do Robson de Castro, antes do João Paulo. E agora Depende tem muito, isso. Samuca. Eu acho que depende muito. É... Porque assim, cara, eu não compro. Acho que foi você tava de férias, não. Eu tava aqui no programa, não sei se era com o João. Eu não compro a ideia que era assim, não, o presidente agora vai colocar nas mãos das pessoas. Eu não compro essa ideia, porque assim, é ele. Uhum. Porque se fosse para botar todo mundo para fazer, não precisava do presidente. Claro, você tem os diretores, você delega os cargos, mas a questão final é do presidente. Pode ser, assim, nesse caso, talvez sim, mas eu já não vejo tanta centralização nas negociações, Sim, isso é. né? Nas negociações eu já não vejo tanta centralização, a gente vê muito mais o Drubsky atuando, tal. Já não vejo o Drubsky atuando nesse sentido, porque realmente não faz parte dele. É. Como o João Paulo era. São situações da época que ele não era presidente, que ele era o diretor financeiro, talvez por isso ele absorva mais do que os demais da nova diretoria, porque os caras que estão aí na nova diretoria não tem nada a ver. Uhum. Os caras que estão em 2024, Drubsky, o Haroldo Martins. Haroldo Martins, o próprio Pequeno, João Paulo Sanches os também. caras não tem nada a ver com 2024. Então, talvez por isso haja uma centralização, porque o João Paulo é o único remanescente. O João Paulo é o único que vem lá de 2023 e tem essa questão aí de ter sido dirigente na época
em que esses contratos estão sendo requeridos aí, né? Uhum. E isso tudo vem acontecendo no Ceará, que teve a situação do Barleta, que foi esse caso Barleta, e a gente fez um parênteses bem extenso, porque tem muitos bastidores e a gente bota e adiciona outras questões. E a situação do Barleta em caso de retorno ao elenco do Ceará não tem clima, né? Eu acho que todo mundo bate muito nessa tecla que realmente, caso o Ceará, e aí vai ter o julgamento dia 30 de janeiro, vai ser julgado a situação do jogador, e o Ceará espera contar com ele, já pagou o R$ 1 milhão que estava devendo ao jogador, é saber como é que fica esse retorno do atleta. Ele voltaria para o elenco do Ceará? Vocês acham que ele teria oportunidade como assim ou não teria clima? Não, nesse aí o Antero acho que já sintetizou. Saiu, né? Já quis realmente forçar essa saída. Não tem clima, não tem a menor condição dele voltar para integrar. Pô, você botou o time na justiça. Uhum. Isso aí eu acho que ele já encerra um pouco desse ciclo no Ceará e aí o Ceará tem um abacaxi na mão, né? Porque assim, se a justiça der um indeferimento desse pedido dele, que provavelmente vai ser favorável ao clube, a gente vai entender o que é que o Ceará vai fazer com esse jogador. Vai ter 12 milhões, alguém tem 12 milhões hoje para pagar no Barleta? Ele tem bola para isso? Ele começou essa promessa e aí, tem para isso? Então assim, o Ceará vai ter que arcar de alguma forma com isso. Vamos ver. Posso retroceder aqui só uma questão, Opa, Samuca, diga se lá. você me permite? Porque eu até anotei e esqueci de falar. Eu tinha perguntado, né, se isso impactava no elenco. Agora, para dar minha opinião, imediatamente, não. Mas, se for algo, imediatamente, que eu digo assim, para as primeiras rodadas do Campeonato Cearense, você acha que os caras ficam, ih, rapaz, não sei o quê, isso pode interferir dentro das 4 linhas? Acho que não. Mas, se isso for algo Recorrente, né? recorrente e se surgirem outros casos, aí aquela história do cobertor curto, aí você vai cobrir um, aí já aparece outro, vai no outro, aí eu acho que pode acontecer. Talvez não necessariamente só dentro de campo, mas para o futuro. Eu acho que para o futuro é muito mais preocupante do que para o agora. E Uhum. sabe de um ponto, Antero, assim, as derrotas elas vão surgir, os tropeços vão surgir, porque a caminhada é longa até dezembro, que é o objetivo final do Ceará de subir. E a impressão que dá é que caso o jogador tenha uma partida ruim, que é normal, não render tanto como rendeu, o torcedor já associa aí, esse aí não tá recebendo. Mas aí eu vou. Esse aí não tá. Então, acho que é você estancar realmente esse problema e dizer assim, ó, sanamos tudo, tá todo mundo bem, Por 2024 vai começar agora com todo mundo resolvido. enquanto não tem isso, eu me apego à última manifestação pública do presidente João Paulo, que foi o vídeo dele. Então eu me apego de Dizendo que que até são esses assuntos na cabeça do Antero, jornalista, que a gente trabalha com fatos. O fato que tem é que naqueles assuntos publicizados, como é que você diz? publicizados. Assuntos publicizados, publicados, é ali onde que o Ceará precisa resolver sua questão. Dos 46 milhões, dividido até perder de vista, 145 parcelas. 145, dá quantos anos 145 parcelas? Eu tava fazendo esses cálculos Fazer ontem, aqui, são 12, 12. vai 3, caiu 2 aqui, aqui 145. embaixo. 12 anos. 12 anos, 12 anos pagando, poxa, é muita coisa, muito né? tempo. E fica pros próximos, né? Fica para os próximos. Enfim, esses 46 milhões, tá tentando baixar um pouco mais. Barleta que já pagou, né? A expectativa que Uhum. já tá pago, tá resolvido o que devia a ele. O Zé Roberto parece que vai também entrar no acordo e me parece que é o seguinte, tá dentro, pelo que eu tô entendendo da manifestação do Ceará, tá dentro do orçamento, os 46 milhões, Sim. a dívida com os atletas já está sendo negociada e vamos seguir a vida. Se surgir uma outra coisa, aí a gente vai ficar. De "Ih, novo, rapaz." Aí vai ser pior. E até tem essas informações nos bastidores, né? O grupo que tá tomando de conta do Barleta fala de outros atletas, mas isso não veio à tona e a gente tá buscando esses detalhes ainda sobre essa situação toda, né? E falando do Floresta, cobrando aí R$ 1.800.000 do zagueiro Marcos Vitor. A gente viu que o Bahia já repassou esse valor ao Ceará e o Ceará não repassou ao Floresta. A gente lembra que a negociação era 60% do Ceará e 40% da equipe formadora, no caso Floresta. Foi um erro também do Ceará não ter Muito. conseguido repassado Aí é isso, feio. né? Muito, 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 muito. Entra no balaio do atraso do jogador de futebol, né? Porque o do atraso do jogador de futebol, você pode dizer o seguinte, cara, minha receita diminuiu, eu não tá. Alguma coisa do tipo.
A do Do Floresta. Floresta, outra você celeuma. recebeu Uhum. o dinheiro e você não repassou esse dinheiro, né? Sim. Talvez, como até o próprio presidente falou, é questão de prioridades. O dinheiro chegou, eu fui fazer outra coisa com esse dinheiro. Mas não pode, o dinheiro não é Não, seu, e né? é isso que eu estou dizendo, mas como o próprio presidente falou, talvez imaginando, se apoiando numa, num relacionamento mais próximo com a diretoria do Floresta, diz que não, pô, não vai agora, depois eu pago. Tipo, assim, o Bandeira me prestou 50 conto, né? Aí eu recebi esse dinheiro, falei, cara, Bandeira, tu é muito meu parceiro, o Bandeira Depois não a vai me gente- cobrar. Aí Uhum. vai passar um tempo, vai estar faltando, e aí o Bandeira vai chegar e diz, cara, eu preciso do dinheiro. Todo mundo precisa. E aí eu acho que foi bem ruim, foi bem ruim. E aí fica muito feio, né? Por exemplo, a gente tá no meio do futebol onde as coisas são muito claras, né? Ah, porque aí no pronunciamento do João Paulo, não, porque o presidente do Floresta é meu amigo, a gente conversa. Não, amigo, não existe amizade quando você Isso. tá devendo 1.800.000 ao Floresta, que é um time formador, é um time que vive para isso. Vive O Floresta vive vive disso. disso, de formar jogador, vender e ganhar e lucrar. Ele não quer ter o melhor elenco da cidade, ele não quer disputar para ser campeão de. Não, ele quer para formar atletas, vender esses atletas e fazer no caixa, porque fez o investimento, tem um grande CT, precisa de. Essa máquina tem que girar. E aí você recebe o valor e não repassa, é feio. Fica feio. E me impressiona no sentido de que a gente está falando com pessoas que trabalham nessa área contábil. Pô. Os Uhum. caras entendem do que entra, do que sai, do balanço financeiro, de como é que tem que ser, como é que você tem que pagar os fornecedores. E deixar um problema via público desse jeito eu digo de novo, é judiar com o torcedor, é manchar o nome da instituição e não é por aí. Eu acho E, que não tem que ser e por na aí. temporada de 2023, o Ceará estava previsto de receber da Liga Forte 60 milhões de reais, só que vieram 30. O Ceará ainda espera outros 30 milhões para poder ter todo esse enredo de pagar dívidas e resolver toda a situação. E aí eu tô vendo isso, que é justamente um Ceará que esperava do dinheiro, não veio o dinheiro, e isso também é um problema contábil que o Ceará não pode É arcar com contar com os questões. ovos antes da galinha, né? Não é Ah, assim? É o É ditado não é verdade. assim, né? Contar com os é. ovos Antes da antes galinha. da galinha. É muito similar, Samuel, à questão do Campeonato Brasileiro. Para mim é muito similar. Aí você esperar uma grana, a grana não chegou e, rapaz, aí complicou. Mas nesse caso o Ceará tem esse direito, né? A grana do futebol. Uhum. Agora, no final do ano passado, a gente comentava de que 2024 ele ia ser muito mais desafiador para o time do Ceará. Por quê? Porque você continua com a responsabilidade muito grande, você continua com um dos maiores orçamentos da Série B, Sim. você continua com. Vai ter certamente uma das maiores folhas salariais da Série B de 2024. E a gente não, como eu falei há pouco, a gente não está tratando de uma ciência exata. E a gente está tratando de futebol. Talvez o Drubsky não tinha dito que vai no all-in, mas eu acho que pelas movimentações, o Ceará precisa muito voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro ou ele fazer um movimento brusco de nova realidade financeira. Mais brusco do que ele já fez, porque já foi feito um movimento assim. É isso. Foi? Eu acho que sim, Bandeira. Eu acho que quando ele cai de 2022 para 2023, ele baixa bem a sua folha salarial, acho que baixou em 50%. Porque você tinha mais ou menos. medalhões como o Vina, Mendonça, tinha A medalhões. prova Se disso, livrou dos medalhões. a prova disso eu acho que o Vina é a maior prova disso. Um ídolo recente do clube e você precisou se desfazer do cara que você não tinha condições de pagar o valor e, além de ser um ídolo, um grande jogador. Talvez se você Uhum. pudesse fazer uma loucura, vamos pagar o Vina aqui, tá. E talvez não fosse suficiente para você. Acho que o Vina sozinho não seria suficiente para voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que ele já fez esse movimento, mas outro ano na Série B do Campeonato Brasileiro, aí esse movimento, Bandeira, eu acho que ele vai ser mais forte ainda. Porque cada ano que você passa na Série B são 2 anos que você perde de planejamento, Sim. Isso. né? Esse ano que o Ceará passa na B é um ano que ele deixa de tá disputando torneios internacionais, tá lucrando com venda Tudo. maior, com visibilidade, você tá na elite. Então, assim, cada ano na B são 2 anos que vão pro saco pro time. Então, Olha a assim, diferença. Eu tô te interrompendo direto, né? não, tá Olha a diferença do Bahia. O Bahia se livrou por um
por um gol do Fortaleza. Nossa, isso Um é. cabelinho de sapo. Uhum. Pode ter certeza, claro, o investimento do City, ele é, né, assim, é intenso e tal. Mas ele seria muito diferente se o Bahia tivesse na Você Série não B. Total. atraía um Everton Ribeiro, você não atraía Mas um de Caio jeito nenhum. Alexandre, né? Então, é Sim. isso, a Série B ela é cruel porque você tá no limbo ali, você tá no meio tempo, você nem tá muito ruim na Série C e Sim, sim. naquela mazela que é a Série C, nem você tá entre os grandes na Série A, você tá naquela ali. Gasto muita grana pra Como é subir, que é? e se eu não subir, como é que fica? Ou se eu não gastar, eu vou ter que ficar de novo aqui. Por isso que todo mundo diz, um time pra sobreviver, ele tem que ficar na Série A. Ele tem que E ficar. ele por tem que isso, ficar, Bandeira, ele que tem que ficar. 2024 ele vai ser muito desafiador para o time do Ceará. Porque ele já tem menos dinheiro, essas questões surgiram, A pressão de estar mais um ano na B. Uhum. a pressão de estar mais um ano, desculpa, na Série B do Brasileiro, e ele vai precisar ser muito inteligente diante dessas dificuldades fazer um time competitivo. Fazer um time forte. Exatamente. Ainda falando sobre o time do Bahia, Bahia termina o ano suspirando, respirando, aliviado, e começa um outro, e a gente tá falando de novembro para janeiro, cara. Uhum. Você tá falando de 2, 3 meses. 2 meses virou uma chave total por uma permanência. Não Uma- ganhou bônus nenhum. Nenhum. Não vai para competição Só em internacional. estar na só Série está na Série A. A do Campeonato Brasileiro. Chegou a marca de 60 mil sócios torcedores. Então, né, a permanência na Série A é um alívio muito grande. E a gente falando muito desses bastidores do Ceará, agora nessa reta final de podcast, de Mas Cearacast, já? Não, Tá, não é possível. pai, a Não, gente- peraí, deixa eu ver aqui. O pessoal já papim foi embora pum dali, aqui, vamos falar. não, mas a pessoa já tava preocupado com isso também, por isso que eu tava Já foi embora. chinelinho aqui. Mas vamos falar do Alvinegro de campo, né? Nas 4 linhas do Wagner Mancini, 20 dias de preparação, e aí o Ceará entra em campo contra o Maracanã, empate em 1-1, primeira rodada do Cearense. Lá vai Primeira eu, né? impressão que fica, como é que Normal. é? Normal. Era o esperado. Eu sou o Antero Bandeira. Não, eu sou agora quem aqui? Eu sou eu o sou Drubski. Antero Batatais, eu sou É. auxiliar técnico. Eu acho o seguinte, normal. Também, normal. tô contigo nessa. Eu Normal. acho assim que é normal. A gente tá falando de início de temporada, estamos falando de 10 reforços que entraram em Uhum. campo. Ou seja, é um time totalmente novo, uma zaga que nunca jogou junto, um meio de campo que não se entende ainda, um ataque que vai funcionar agora com esses novos reforços aí do ataque. Enfim, é um time que tá em construção. Sabe onde é que eu vou cobrar? 17 de fevereiro. Fortaleza e Ceará. 17 de fevereiro a gente pode dar uma cobrada. Porque já você vai ter mais tempo, você vai ter feito 4 jogos. Eu acho que não é o ideal, mas acho que é um tempo já legal para você rodar o elenco, conhecer, dar ritmo de jogo mais aos jogadores. Então, 17 de fevereiro, que é a data do clássico, e eu acho que é muito emblemática, finalizando a fase classificatória do Campeonato Cearense, acho que lá a gente pode retornar aqui o podcast falando, e aí? Quais são as primeiras impressões? Porque eu acho que até agora é tudo normal. Eu não vou me basear pelos outros, porque os outros tá acontecendo isso com os outros, vai acontecer comigo. Mas, poxa, o Atlético perdeu na estreia do Campeonato Mineiro, tem um maior problema lá com o gramado. Corinthians, Palmeiras passando dificuldade, o Palmeiras, tá? Botafogo perdeu também já. O Flamengo passou um pouquinho de aperreio. Então, Esse início de temporada do Ceará tem isso, né? De toda essa reformulação de elenco, de quem você contrata e como é que esse time vai se adaptar. Mas também tem um ponto de você já ter o Wagner Mancini e tentar entender como é que esse Wagner Mancini vai. Uhum. Se ano passado o discurso era: não gosto desse elenco, esse elenco não fui eu que montei, eu não tenho mais nada para jogar na Série B, não tenho que motivar meus atletas, vamos só terminar com dignidade. Esse era o discurso de 23. Para 2024, eu acho que não. A pressão ela aumenta no Mancini, porque, cara, é o seguinte, tá aqui um elenco que tu pediu, conversado, tá aqui o teu modelo de jogo, e esse modelo do Mancini tem que trabalhar, tem que funcionar. Então, assim, o torcedor, é importante que o torcedor dê tempo para esses jogadores se adaptarem, que terem uma noção, mas, ao mesmo tempo, a gente começa a olhar para o Mancini e ver se essa ideia de jogo dele perfeito. vai ser executada. Obrigado. Perfeito. Se essa ideia de jogo dele vai ser executada. Porque, assim, é um novo momento. Não tem mais aquele papinho, aquela escola de 2023. Sim. E eu acho que o torcedor ele tá até paciente com isso. Vamos tentar entender como é que esse Ceará
E a grande prova de fogo realmente vai ser 17 de fevereiro. Você vai ter já um mês jogando, atletas já adaptados, já aclimatizados com Aliás, Fortaleza. eu falei de 4 jogos, desculpa. Vai ter mais que tem a Copa do Nordeste que vai Isso, entrar. exatamente, Só o de Campeonato calendário. Cearense. Então acho que vai estar de boa. O calendário da Copa do Nordeste que não saiu ainda, né? Vai Enquanto a gente tá começar o gravando jogo aqui, não, né? e a gente não tem noção como é que vai ser esse primeiro mês, segundo mês de Ceará e Fortaleza, do Campeonato Cearense como um todo, da Copa do Nordeste, falando desses times cearenses. E aí, falando dos jogadores em si, né? Teve algum ponto, assim, que vocês chamaram a atenção de vocês, assim? Algum jogador que, pô, esse cara aqui foi interessante, legal. Eu fiz uma enquete no Jogada Segundo Tempo na quarta-feira. Quarta-feira, também conhecido como dia 24 de 24. janeiro. Acho que foi 24. Eu fiz uma enquete assim, quem do seu time, qual setor do seu time você acha que tá resolvido? Então, tipo assim, ó, aqui a gente tá bem servido, não precisa mais contratar ninguém. Falando do Ceará, eu acho que no gol. Eu acho que o gol Ceará tá resolvido. Isso. Não sei quem vai ser o titular. Fernando Miguel começou com moral. Não sei quem é que ao longo da temporada vai ganhar essa titularidade, que eu acho 3 bons goleiros. Mas eu ainda não tenho, e não tô ficando em cima do muro, mas eu ainda não tenho, Samuel, embasamento para dizer me surpreendeu esse jogador. Senti muitos jogadores com um ritmo mais Isso. abaixo, físico também. Isso me surpreendeu Sentiu. um pouco negativo Até no porque entendimento. Mas se você me perguntasse, Natália, qual setor hoje do Ceará que você olha, hoje, com um jogo, com poucos jogos, você olha e diz assim, cara, aqui eu acho que tá bem servido. Acho que o gol do Ceará tá bem servido. Até porque o jogo foi ruim, né? Uhum. Convenhamos. O Foi. Ceará não fez uma boa Falando do exibição, Maracanã, né? né? O Não, jogo contra do o Maracanã. Tá. Até porque o jogo foi ruim. É porque o time cara não- pode estar assistindo esse podcast depois Perfeito, do jogo contra o verdade, Floresta, por verdade. exemplo. Então, assim, não foi uma estreia boa, ninguém rendeu como esperava. Acredito que eles têm potencial para render muito mais. Então, seria muito simplista da nossa parte Isso. fazer uma análise em 90 minutos, porque a gente está projetando o ano inteiro. E isso é importante de lembrar. O Ceará, quando faz essas contratações, quando investe nesses jogadores, ele está projetando o acesso para a Série B. Uhum. E aí, claro, no meio desse caminho você tem Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, tudo bem. Mas esse elenco está sendo montado e preparado para disputar a Série B. Se o torcedor vai ter paciência em esperar até maio para começar essa Série B, aí a gente vai ver, dependendo do desempenho do time ao longo dos meses. Isso. Porém, é importante lembrar, essa comissão, esse grupo que está sendo formado, é para avisar o acesso para a Série A em dezembro. E o que me chama a atenção também, nas apresentações dos jogadores, são 2 pontos que chamam muito a atenção. É Campeonato Brasileiro, Série B, que é o foco principal, e também Campeonato Cearense. Muitos jogadores, quando eles vão para as coletivas, eles estão falando muito disso. Não sei se é porque é o campeonato que está rolando agora, que eles estão tendo mais contato, mas a gente vê que está enraizado no Ceará também essa ideia de que o Campeonato Cearense tem uma importância ainda Mas maior em 2024. Mas né? Porque tem a questão do ineditismo aí, né? Uhum. O Penta, o Ceará já conquistou, o Fortaleza conquistou também. Só que 6 vezes seguidas, ninguém nunca. O Campeonato Cearense tem 110 edições, né? Estamos na edição de número 110. 111, né? 110 agora. É? Eu sou de humano, mas acho que é 110. 110, ninguém nunca conquistou 6 vezes. E aí o Fortaleza vai fazer de tudo para conquistar e o Ceará vai fazer de tudo para retomar, voltar os títulos, essa coisa. Então, para mim não me surpreende esse foco. Você falando, Bandeira, eu estava aqui lembrando, só fugindo rapidinho no assunto aqui do Samuel, sobre o torcedor ter paciência de saber que esse time está sendo preparado para a Série B. Eu lembro do ano passado, quando o time do Ceará perde o Campeonato Cearense, o torcedor aplaudiu. Não sei se vocês lembram, que o torcedor do Ceará aplaudiu, porque viu que era um time em formação, era um time em construção, vendeu muito caro, o jogo final foi empate, vendeu muito caro a perda do título, e que estava na expectativa realmente para a Série B do Campeonato Brasileiro. Aí, quando chega na Série B, é que o negócio não decepcionou. Até aquele momento, o torcedor estava tendo uma consciência, estava consciente de que era uma formação de elenco, que eram realmente muitos outros jogadores. Como está acontecendo em 2024, um time muito diferente, um time muito modificado, o torcedor teve paciência naquela oportunidade. Perfeito. Rapaz, vocês gabaritaram, viu? Acabou? O roteiro foi Nossa, embora, sensacional, viu, Deu? cara? O Eli Bom ainda demais. tá esperando passar mais 2 horinhas aqui. Ou ele já tá ali cochilando de tanto variado que a gente teve aqui. Antero, muito obrigado pela sua Samuca. participação, viu, cara? Sempre uma alegria estar aqui com vocês. É muito bacana a gente bater papo. Tomara que
da próxima vez que eu venho aqui pra gente ir um assunto mais leve, que leve. esteja falando, Isso. olha, como os Falou muito de juridiquês. juridiquês, foi. né? É o Bandeira que tá aqui. É. Né? Vamos, que a gente diga assim, olha, as contratações do Ceará deram certo, que o Ceará tá embalado na temporada. Tomara que seja assim, Samuca. Perfeito. Bandeira também. Valeu, Samuel. Fiquei feliz que não Satisfação. teve risadinha, não teve Não, hoje foi gracinha, tranquilidade. Coisa Hoje boa. foi Viu? Evolução. Pontual. Parabéns, viu? Opa, obrigado, viu? Parabéns. Pontual. O pessoal que eu diga aqui sobre a pontualidade. Pessoal, você que acompanhou a gente aqui na TV Diário, muito obrigado pela sua audiência. A gente lembra que é um novo horário, tá? Toda quinta-feira, o CearáCast, às 8h30 da noite, você acompanha aqui com a gente na telinha da TV Diário. Se você acompanhou da metade, quer ver o completo, quer ver o episódio completo, vai lá no YouTube do Jogada, deixa o seu like, compartilha com os amigos. E se você tá dentro do carro, quer ouvir o podcast, bota no tocador de áudio que você mais gosta. Você acompanha aqui o Leriado, Diantero Neto, E João a qualquer Bandeira. momento na programação da Verdinha no final de semana. Né? Exatamente. A Verdinha também tá nesse bolo de informações que você vai acompanhar aqui no nosso CearáCast. Muito obrigado pela sua audiência. Tem mais um recado? Não, Não, nada é só disso. tchau. Só tchau. Forte abraço, pessoal, e até a próxima. Obrigado. Valeu.